Gente, vamos lá, seguindo então o oitavo capítulo da série de 9 capítulos. Me chamo Eliane Kovaleski, estou aqui hoje para falar da oitava fase, dos 49 aos 56 anos. Estamos quase chegando ao fim, mas tenha certeza que é apenas o início de uma grande história que vai te levar para a libertação em Cristo Jesus. Assim como Deus me levou, eu quero ser esse canal produtor e pacificador da verdade e da justiça de Deus. Hoje nós vamos falar dessa palavra, dessa habilidade que para mim era uma habilidade, da verdade, da justiça, era para mim uma habilidade. Ai, ai, ai. Você acha que eu tenho uma habilidade de ser verdadeira aqui na Terra, sem a presença de Jesus, o Espírito Santo? Nunca. Será que eu vou ter a habilidade de ser a justiça aqui na Terra, sem a justiça de Deus? Nunca. Será que eu vou ser espiritual, que era uma das habilidades, inclusive? Será que eu vou ser espiritual aqui na Terra, sem ter o Espírito Santo de Deus dentro de mim ativo? Nunca. Mentira do Satanás. Mas, na época, eu não conhecia Satanás. Eu tinha o arcanjo Miguel comigo, que o diabo usou como se fosse um anjo de luz, mas ele estava me levando na conversa e dizendo para mim que ele me defendia aqui na terra. E realmente, o diabo, ele fala para a gente desde o berço que ele é o pai, só que ele é mentira. Jesus falou isso na palavra, que o diabo é o pai da mentira. Então, quem não tem Deus na palavra e não pratica a palavra de Deus e não tem Jesus como o canal, como alvo para seguir o caráter dele, não consegue ter o Espírito Santo ativo dentro de você, e nem eu também teria, se eu não fosse buscar. Então, lógico, nós ficamos que nem filhos abandonados aqui na terra, com a ideia de que somos cuidados por Deus. Só que Deus, claro, em 1 Samuel 7, verso 12, diz: até aqui o Senhor nos ajudou. E é essa palavra, inclusive, que eu estou usando direto desde o primeiro capítulo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque até aqui Ele ajuda. Por quê? Porque eu quero a ajuda dEle. Então Ele vai fazer de tudo para te salvar. Porque você pede por Ele. Você clama por Ele. Você suplica por Ele. Então o diabo não tem poder algum para quem já está buscando Deus. Só que se eu não tenho Deus na plenitude, como Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou sendo enganada pelos deuses desse mundo. E existem vários nomes de deuses aqui. Inclusive, a gente endeusa marido, endeusa esposas, e endeusa filhos, endeusa coisa, endeusa imagens, como eu estava endeusando a imagem do Arcanjo Miguel. Então, a Eliane aqui, Eliane Kovaleski, né, que tem um nome hoje, que eu utilizo o nome de sobrenome até do meu marido, mas o meu nome de solteira é Eliane do Rocio de Oliveira. Então, foi esse nome que eu utilizei para chegar na reconstrução do eu. Por quê? Porque quando eu perdi tudo, vocês bem sabem lá, olhando os outros capítulos, eu perdi, fui para falência total. O dinheiro eu não tinha para mim, eu tinha o dinheiro que era do meu marido, do trabalho dele, um trabalho que ele faz até hoje, é o mesmo trabalho, ele é bem no conforto do lar dele. Ele entrou com esse conforto para dentro da nossa casa, ele nunca quis expandir a mente dele para buscar mais coisas, enfim, porque é dentro de uma história da vida dele. E ele casou com uma mulher que não se conforma com a vida que eu vejo as pessoas levando até hoje. Mas naquela época, então, imagina, eu não me conformava com as coisas desse século. Como diz em Romanos 12, 2, transforma a tua mente para que você possa experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Para minha vida, eu tinha certeza que Deus tinha algo bom para mim e que não era aquilo que a minha mãe queria para mim. Porque a minha mãe, ela olhava
os defeitos, tinha muita crítica, muito julgamento, muita condenação no histórico dos meus pais. Muita tragédia, muita inveja, muitos ciúmes, muita ignorância na palavra. Então, a soma das dívidas ali vieram de todas as gerações, né? Da terceira geração para cá. Então, eu sou a quarta geração da família e fui a primeira a levantar da família e aceitar Jesus como o único Santo Senhor e Salvador da vida, aceitá-lo como ele é e como está escrito na palavra, em Lucas 9:23, eu peguei a cruz, que é o meu corpo, assumi posição, neguei a mim mesma, renunciei todo esse projeto que você está vendo aí atrás, e dia a dia eu sigo Jesus hoje. Então eu tenho a terapia hoje com Jesus, que é literalmente com Jesus, porque é o caráter dele que nós vamos seguir, não é a religião, porque ele não tem religião, Deus não é a religião, Deus é Pai e ele quer os filhos de volta, ele quer tirar os filhos da mão do demônio, do diabo, porque o diabo tem poder aqui na terra, né? E esse poder foi dado até por Deus, então Deus deu, Deus deu. Deus não toma, mas ele não tem poder sobre nós. Somos nós que damos o poder para o diabo. Então, em nome de Jesus, eu peço aqui agora que o Espírito Santo ative meu coração e seja a minha boca para falar contigo agora sobre toda essa história que eu vou contar. Como que surgiu esse projeto Reconstruindo Eu? Surgiu assim, surgiu no desespero, surgiu na luta, surgiu na garra, surgiu na fé, mesmo cega, mas eu tinha certeza que Deus existia e eu chamava de Pai. Na fé cega que eu tinha um anjo comigo, que a fé cega, não existe anjo com você, mas existem os anjos do Senhor que Ele envia, quando Ele quer e da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Enfim, eu entrei na faculdade de bioterapia para fazer um estudo para mim. Eu queria estudar para mim. Eu achei interessante o curso, porque ali existiam várias técnicas, várias ferramentas de todo que é lugar desse mundão, os reitores foram buscar, para fazer com que as pessoas se formassem como bioterapeutas para qualidade global de vida, esse era o entendimento no curso, e a gente pudesse ajudar as pessoas, então, a saírem do processo que existia nelas e que fosse um complemento, inclusive, à saúde. Então, tudo que era técnicas que naturais existia nessa formação. E existia duas técnicas ali que me chamou muita atenção. Uma delas era estudar o nome de registro, porque através do nome de registro eu ia descobrir qual era a minha personalidade, minha habilidade quando criança, adolescente e adulto. Eu ia descobrir qual que eram as luzes que iriam demonstrar as minhas doenças, quais eram as luzes que iam dizer quais eram os meus potenciais para expandir essa luz na Terra, qual eram as ausências, inclusive, que essas ausências me chamam muita atenção, coincidentemente bateu tudo com o estudo que eu fui buscar, que era um perfil cromatológico. Na verdade, não era o perfil cromatológico, eu que mudei o nome depois, porque depois eu mudei, né, desenvolvi o projeto e até mudei o nome, mas o primeiro nome era avaliação cromática, através do teu nome de registro. E isso me deu muita força, por quê? Porque era o meu nome. Eu falei, quem sou eu? Eu quero estudar a Eliane, o meu nome. Por isso o nome do projeto que eu acabei denominando foi Reconstrução do Eu, Eliane. Né? E quando eu estudei o meu nome de registro, existiam ali 8 cores, que eram as 8 habilidades. A habilidade do estimulador, do socializador, do comunicador, do produtor, do pacificador, do dono da verdade, do dono da justiça e do espiritualizador. Olha só, eram 8 cores que representavam essas habilidades. Bom, essas 8 cores, o que eu fiz? Eu juntei com as habilidades que tinha a ver com a Eliane. Por quê? Porque a Eliane, no estudo,
Era todo um estudo que existe, gente, do matemático, enfim, eu não vou nem dar nomes muito aqui, as situações, porque o objetivo meu aqui não é fazer com que você vá no Google descobrir o que é isso, porque nem vá para esse caminho, porque é exatamente esse caminho que eu estou dizendo para você, saia desse caminho, agora, em nome de Jesus, porque senão você vai estar com a cabeça vendida no fim dos tempos, como está lá em Apocalipse 13, 18. O espírito da besta vai tomar a tua cabeça. Aliás, você já vai lá ver desde o primeiro capítulo que ele já toma a tua mente desde a base, no ventre da mãe. Porque ele tem domínio sobre a nossa mente humana aqui na Terra, a natureza humana. Tem domínio? Tem, ele tem sim. Porque se a gente não tem a natureza do Espírito Santo em nós, vivo e ativo, nós não temos palavra de sabedoria e ele então traz mentiras e você acredita. Tudo que você vai buscar nesse mundo, sempre tem alguém que diz que foi o que desenvolveu, como eu tinha desenvolvido o projeto também. Enfim, o que aconteceu com o nome da Eliane ali? O nome da Eliane, quando ela era na fase criança, ela era uma habilidade, ela tinha uma habilidade que era o perfil de ser uma comunicadora. Na fase da adolescência, a Eliane tinha lá o perfil de habilidade de ser pacificadora. E na fase de adulto, a Eliane tinha uma habilidade de ser estimuladora. Opa! Então eu era comunicadora, pacificadora e estimuladora? Opa! Tem verdade nesse negócio, nesse estudo aí. Porque eu sempre me sentia assim, uma pessoa que estava o tempo todo comunicando para a família inteira, para todo mundo. Eu queria ensinar as pessoas, eu queria comunicar às pessoas coisas que eu via, mas ninguém ouvia aquilo que eu via. Então eu era de falar. E eu sei que eu era uma boa comunicadora por causa do trabalho que eu fazia, sabe? Eu sempre me comuniquei muito fácil para as coisas que eu cria, ou seja, meu trabalho que eu tinha. Não era muito comunicativa fora do trabalho, era super tímida, mas botasse aquilo para fazer ali que eu conhecia, era tranquilo para mim. E eu era pacificadora, pacífica, sim, eu sempre fui pacífica, eu não queria briga com ninguém. Mas eu não queria briga, mas vivia entrando nas confusões. Por quê? Porque a primeira pessoa que entrava para estimular as pessoas a saírem da confusão era eu. Então eu sempre fui uma comunicadora, uma pacificadora e uma estimuladora. Ué, mas que fim? Por que não deu certo então? Então a pergunta que eu fiz para Deus foi assim: Deus, eu realmente era tudo isso. E eu me sinto uma comunicadora, uma pacificadora e uma estimuladora. Mas por que eu perdi tudo? Se eu estudar o meu nome, a minha pessoa, a minha vida, eu vou melhorar? Deus falou comigo. E foi Deus, sim. Eu sei que foi. Porque o Espírito Santo sabia quem eu era. Deus conhece a gente no coração. E ele sabia que aquela pergunta era verdadeira para mim. Eu estava buscando, sim, essa reconstrução. E Deus disse para mim: estude, se aprofunde. E aí eu fui para dentro de mim mesmo. Peguei meu nome, comecei a estudar. Só que ali tinham várias outras técnicas que foram me ajudando. E uma delas era a questão da luz, né? Então, a luz do pacificador, que era a habilidade, era uma luz cor-de-rosa. A luz do produtor, que era uma outra habilidade, era a luz verde. A luz do azul era a luz da verdade. A luz do índigo era a luz da justiça. E a luz do violeta era a luz do espiritual. A luz do amarelo era do comunicador, a luz do laranja era do socializador e a luz do vermelho era do estimulador. Ok. Praticamente o meu estudo inteiro, assim, eu tinha quase todas essas luzes, porque eu tinha ausência de social, eu tinha ausência do próprio rosa, do pacificador, e eu tinha ausência do violeta. Ou seja, era exatamente como eu estava me sentindo. Não sabia quem eu era no espiritual, o que eu vim fazer nessa terra, então a ausência batia. Não sabia me comunicar e me acertar com a sociedade mais, porque eu fugia já da sociedade.
Eu desconfiava da sociedade, porque eu tive muito roubo, teve muita coisa, gente. Eu vendia ouro uma época, olha, foi terrível, perdi também. Não confiava nas pessoas, não confiava nos aconselhamentos que eu tinha, porque ninguém passava aconselhamento da palavra de Deus, era só conselhos que vinham que não me agradavam. Eu estava assim, totalmente em si mesmada, eu estava procurando um socorro e era Deus que ia me ajudar. Então Deus foi me dando ajuda nessa hora quando eu fui pedindo. E batia essa ausência da cor rosa também, porque eu não estava em paz. E o rosa era o pacificador. Falei, meu Deus, eu preciso, vou buscar essa habilidade de pacificar a minha dor. Era pacificador, né? Então eu vou pacificar a minha dor. Eu vou buscar esse socializador que existe dentro de mim mesma, que sou eu. Eu vou ter que aprender comigo mesma. O que eu fiz é tudo errado e eu que vou assumir a responsabilidade aqui de mim mesma. E vou buscar essa parte espiritual em mim, entendeu? Eu fui preencher aquele vazio que existia naquele estudo todo e que aquilo ia evitar, inclusive, de eu ter doenças. Só que eu já estava doente. Eu tinha uma doença já, que era depressão emocional. Gente, essa doença eu tive, você vai ver aqui no final, eu estou aparecendo aqui, foram os 2 últimos congressos que eu participei online, eram mais ou menos uns 20 palestrantes, e as 2 últimas palestras eram direcionadas para depressão. E como eu tinha vencido a depressão emocional, através desse projeto que eu tinha desenvolvido, então eu tinha sido convidada, inclusive, para fazer essas palestras online. Mas eu vou mostrar depois um pouquinho para você como que era essa questão das cores. Pois bem, e existia dentro de mim cores dominante, e uma delas era o estimulador, que era o vermelho. Bom, eu já sabia que eu era estimuladora, né? Porque eu podia acontecer o que fosse, gente. Eu não desistia. Por isso eu vivo dizendo para você, né? Não desista, insista e persista. Porque eu era assim, estimulava a mim mesmo. Podiam passar por cima de mim, que eu me levantava, ainda mais que eu confiava que existia um guerreiro que me ajudava, né? Que era o Arcanjo Miguel. Gente do céu, quanta coisa a mente da gente vai aceitando por causa do quê? Por causa das próprias dores que existem em nós. Então a gente vai validando tudo isso porque vai fazendo sentido pra gente. E o diabo, ele sabe qual é a dor qual é a dor que ele vai poder, inclusive, ser sagaz na ação. Ele é astuto, gente. E ele sabe exatamente como conduzir você na dor. Porque é ali que você está, ali que você tá na sofrência da coisa. É ali que ele vai pegar a tua alma. E ele quer só a tua alma, lembra lá, hein? Ele não quer teu corpo, nem teu espírito, quer a tua alma. Porque a tua alma é que carrega os sentimentos, emoções, pensamentos, a tua mente está tudo ali. E se você então for na onda dele, a tua mente então vai com ele para onde mesmo? Para o inferno, que é o lugar onde ele já tem lá com Jesus. Jesus já tem a chave na mão. É com Jesus. A defesa é Jesus que defende a gente. Não tem outro para defender a não ser Jesus. Porque é Deus que vai se vingar, porque é filho dele. E Deus vai vingar o filho dele. Aquele que não é filho de Deus, na plenitude, na palavra e na prática, é filho do diabo. Então ninguém quer ser filho do diabo, né, gente? Eu creio que não. Mas há quem queira até, né? Porque tem aí. Enfim, não vamos estender a coisa aqui. Mas eu quero que você seja filho de Deus. Porque você é filho de Deus. Se você está sofrendo situações aí, creia. Você está sofrendo porque você não conhece a palavra e você não conhece o mal. Mas o mal existe, o demônio existe. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estender esse projeto então para a Eliane, fui colocando tudo o que validava para mim, assim, que eu achava que fazia sentido, eu ia colocando na vida da Eliane ali. Só que os chakras, eles não entraram na minha vida. Que você vai ver aqui que tem os nomes aqui, inclusive os nomes do hinduísmo, né, dos chakras. Mas por que ele entrou, essa figura entrou com esses nomes? Porque era um estudo onde eu fui buscar então as luzes para mim. Essas luzes não tinham referência com chakras, sabe por quê? Porque eu sempre fui de olhar para o arco-íris.
E o arco-íris existia a luz rosa. Eu olhava, sempre via a luz rosa no arco-íris. Então, para mim, eram as luzes do arco-íris, aquelas luzes que representavam as minhas habilidades. Mas no estudo terapêutico não tinha nada a ver com a arco-íris, tinha a ver com os chakras. Ok, tudo bem para mim, não tinha problema nenhum com os chakras, né? Mas não era esse o foco. E eu fui fazer o estudo da Eliane. Então, o que eu fiz, gente? Eu fiz isso daqui, um estudo com as cores. Só que chegou no momento de usar o produto, que era a cor verde, eu tinha uma parte de mim que era pacificadora, lembra? Que era rosa. E não existia a cor rosa nos chakras. Existiam só 7 cores, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. Cadê o rosa? E olha que incrível, gente. Que incrível que é a vida. É irônica, né? Eu fiz durante 8 anos yoga. E eu tinha uma professora de yoga. E eu fui buscar no Google e não achava a cor rosa. Onde é que estava nos chakras a tal da cor rosa? Não achava. Aí eu fui para ela, disse, escuta, onde que está o rosa aqui? Todas as respostas eram as mesmas. O rosa está aqui, no chakra tal nome lá. Eu nem vou falar o nome. Mas eu falei, não, mas aqui é a cor verde, eu dizia. Não, mas é a rosa. Gente, pense, por isso que é bem mental, por isso que o diabo ele vai levar pessoas para aquelas que não pensam, aquelas que vão na onda. E eu nunca fui de ir na onda de ninguém, porque eu era de questionar. Então eu perguntei, gente, rosa é rosa, verde é verde. Para mim, a cor rosa é uma e eu preciso dessa cor rosa, por quê? Porque é uma habilidade que eu preciso utilizar em mim, que é pacificar a minha dor. E eu quero pintar esse corpo e eu quero botar a cor rosa. Porque senão eu tinha ausência ainda dessa cor. Não teve jeito. Todo mundo queria me convencer. Aí eu volto para a sala de aula, né? E pergunto para a reitora. A reitora olha e olha, pasme. Eles deram a aula, eles davam toda a lição, mas jamais eu acho que eles imaginariam que ia ter uma doida chamada Eliane que ia levar tão a sério aquela avaliação. E ela olhou para aquilo ali e falou assim, Eliane, o que você está fazendo já não tem a ver com o que você aprendeu aqui. Você desenvolveu um projeto. E sabe por quê? Porque quando eu levei para ela, eu já tinha levado o projeto montado do jeitinho que eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui eu vou te mostrar agora. 21 até os 28 anos. Então é uma fase onde você vai estar na faculdade. Eu só vou deixar no mudo. Deixar no mudo para que você entenda. Tá vendo aqui, ó? Que aqui tem o rosa e tem o verde. O que eu fiz na época? Porque como ninguém me dizia onde estava o tal do rosa no chakra e que não existia, mas eles diziam que existia no verde, e para mim verde é verde, rosa é rosa, e para mim faltava a cor rosa para eu poder montar o meu nome, que por coincidência eu tinha a habilidade do pacificador e eu tinha a ausência do pacificador. O que eu fiz, gente? Como eu era dona de mim, né? Eu tinha lá uma força interior, eu dividi. Falei, se o rosa, se eles dizem que o verde é aqui, que é o mesmo que tem rosa aqui, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o produto pacificador aqui. Então, o produto pacificado tinha tudo a ver comigo mesmo, porque aonde estava o meu processo emocional? Bem nessa fase, que é a fase onde está a tua alma, porque o nosso corpo ele está aqui, a nossa alma está aqui e o nosso espírito está aqui. Nós somos divididos em 3 partes. E o nosso espírito, nós somos levados pela mente de Cristo. E a mente de Cristo que é o espiritual, a mente de Cristo é que é a justiça e a mente de Cristo é que é a verdade. Só que isso eu não sabia na época. Mas a habilidade do conceito, para mim, era verdade. A habilidade da intuição, que aqui falava um monte de coisa, era justiça. E a habilidade do espiritual era Deus, Pai. Você entendeu?
Como é que surgiu esse projeto? Então, o que que eu fiz? Eu desenhei aquele corpo que existia, que era um estudo de chakras, e pintei o vermelho, o amarelo, e o laranja, o amarelo, o verde, o rosa, o azul, o índio e o violeta. Gente, eu saía com esse projetinho na minha mão. Por quê? Porque ele deu muito certo. Eu trabalhei durante 13 anos levando as pessoas a reconstruírem o corpo delas para levar para o corpo de luz. Corpo de luz, que também isso existe. Muita gente pensa que existe e não existe corpo de luz. Existe a luz de Jesus. Gente, é mentira do Satanás aqui, que você não pode imaginar a quantidade de mentira. Só que a mentira, ela foi até um ponto na minha história de vida. Porque do jeito que eu levava a história para mim, como Eliane, era para Deus. Então eu queria me estimular assim dos 0 aos 7 anos, eu queria me socializar assim dos 7 aos 14 anos, eu queria comunicar a mim mesma aos 14, 21 anos o que eu tinha vivido. Por isso que eu fui buscar aquilo tudo que eu mostro lá no início, os pais, que é a primeira infância, aí a parte da segunda infância, que é onde eu estudei, que ali eu já mostrei aquele enorme, né, daquele relato de tudo. Eu fui buscar depois, os 14, 21, de uma maneira consciente, até eu chegar nos meus 21 anos aqui, para buscar a verdade, para buscar a justiça. De quem? De Deus Pai. Esse era o projeto Reconstrução do Eu. Estimular a sociedade e comunicar que todos eram produtos pacificadores da verdade e da justiça de Deus. Esse era o projeto. Só que vou mostrar para você uma parte aqui do último congresso que eu estava participando, que o nome do projeto, inclusive, era Dê um Tempo e Reconstrua Seu Eu. Era para as pessoas depressivas. E era um congresso que nós estávamos, acho que em 20 palestrantes na época, e era um congresso para o mundo. E eu já estava nesse nível, que eu já não dava mais conta, gente, de ensinar as pessoas a andarem nesses 9 passos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, que era o pacificador, que ainda tinha um número, e esse número tem muita força, porque eu estudo inclusive os números, Deus me mostrou até onde estão os números na palavra. E o 9 era a mente de Deus, né? Naquela época. Isso foi o que o diabo me levava a buscar, eu achando que isso era verdade, e ele estava achando que estava me convencendo, e assim eu ia dando para ele a validação de todo esse projeto. Então eu trabalhei 13 anos com ele. Só que eu trabalhava com esse projeto numa luta para poder educar as pessoas a andarem por esses 9 passos, porque para mim tinha sido tão simples e tão rápido. Eu tinha conseguido perdoar, honrar, com sabedoria. Eu tinha passado pelos 12 princípios milenares que depois vocês vão ver aí, que eu vou falar no 9º capítulo. Gente, eu vivi isso de uma maneira com cara de que era coisa boa, com cara de luz. Só que luz nunca existiu ali. Era tudo mentira do Satanás. E eu vou terminar para você, mostrando um pouco de como que eu falava. Primeiro passo. E ela não lembra mais. E muito menos você. Mas se você voltar, dá um tempo e reavaliar a tua história, principalmente a fase da adolescência, eu te digo uma coisa: o adolescente que vai ajudar você a trazer essa criança viva dentro de você. E com essa criança viva, eu digo para você, conseguiríamos superar a depressão. Mas no apoio que eu te dou,
Então, se você quer um apoio, a Reconstrução está aqui para te ajudar. E vamos então caminhar agora, colocando essas situações, pelo que eu falei, num desenho. Eu acho que desenhando a gente consegue trabalhar mais. Eu, inclusive, tenho um hábito no núcleo, onde é o meu local de trabalho, de desenhar muito para as pessoas. Porque a criança adora o lúdico. E é para ela que nós estamos trabalhando hoje. E é com ela que você precisa estar. E com ela, eu digo para você, você não tem depressão. Porque ela não sabe nem o que é depressão. Ela só sabe o que é alegria. Porque ela veio para trazer alegria para o nosso planeta, para a nossa Mãe Terra. Então eu convido você para a gente passar a uma dinâmica agora. Você percebe que eu falo Mãe Terra, eu falo a criança interior, eu falo corpo de luz, mas falo de Deus, Pai. Falo do pacificador, falo do estimulador, falo do socializador, falo do comunicador, falo do produtor. Gente, quem de nós aqui não somos estimulados pela sociedade e recebemos várias comunicações por aí, por esse mundo, para produzir a verdade e a justiça de Deus? Você tem certeza que você está produzindo a verdade e a justiça de Deus sem a palavra de Deus? Você só está sendo mais um sendo enganado por esse mundo. E que no final do tempo, você vai levar a tua cabeça para um lugar aonde eu já mostrava que existia. Então, eu quero andar um pouco mais rápido aqui para mostrar para você agora aonde é que está a parte que eu mostro que nós estamos com a cabeça no chão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu mostro para você. Tem uma ideia da cena? Os pés do seu pai. E não ficou simplesmente sendo gestado na barriga da sua mãe. Antes disso, há algo misterioso. E quem somos nós, né? Para querer saber se quem nos criou reinos, minerais, vegetal, enfim. Quem somos nós para querer saber de onde viemos? O importante é você olhar para a tua linha, só isso. É simples assim. Linha é a linha geracional. O teu corpo hoje está opressivo, triste, abalado, desanimado, frustrado. Aqui eu estava falando com pessoas depressivas, tá? Eu vou colocar para você a minha experiência naquele momento. Há 17 anos atrás, mais ou menos, eu estava assim. Olha como eu estava. Desconectada do meu corpo. Meu corpo estava totalmente assim, ó. Imagine que é a minha cabeça e meu corpo estava assim, com os pés lá para cima. Dá para ter uma ideia da cena? Os pés é o negativo, lembra? Terra. A cabeça é positivo. Então, por mais que eu achasse que eu estava bem, mas eu não estava. Tudo estava ruim para mim. Negativo, negativo, negativo. Chegou uma hora que eu fiquei brava com Deus, hein? Fiquei brava com ele. Por que eu perdi toda a parte material que eu tinha naquele momento? Eu perdi porque, de alguma forma, quem me construiu disse: mais um pouco, eu não vou poder te usar. O que ele usa, gente? O sistema, o universo. Percebe quanta conversa que talvez você, como cristão, né, que recebe da palavra já tudo que Deus tem falado, você pode achar isso uma loucura, o que eu estou mostrando hoje aí. Mas, gente, isso aqui não é loucura. Isso está neste mundo de uma maneira muito fácil e rápida. Porque se eu quisesse continuar sendo aquela pessoa, era simples, eu ia continuar, não ia perder nada, ia ser mais uma, levando almas para o inferno. Porque sem a palavra de Deus, nós não temos autoridade nenhuma aqui na Terra. Quem nos dá essa autoridade é a legião do mal. E ele vai levar você assim, na mente, na cabeça. Então, percebeu ali que eu desenhei, eu de ponta cabeça? Eu via todo mundo com a cabeça no chão.
Gente, eu tinha vídeos com árvores, inclusive com a raiz para cima. Eu investia muito no projeto, porque eu via todo mundo com a cabeça no chão. E nem as pessoas com as quais eu atendia, elas conseguiam chegar no 9º passo e ser um aluno meu para poder desenvolver o projeto pela frente. Ainda bem que Deus segurou tudo, ele não permitiu, que não teve um que aprendeu. Nem meu marido aprendeu. Mas sabe o que acontecia, gente? As pessoas voltavam, passavam pelos 9 passos e voltavam a buscar ajuda. E sabe quanto eu cobrava naquela época a minha sessão de 2 horas? R$ 200. Era dinheiro já, hoje ainda é, imagina naquela época. E as pessoas não deixavam de vir todo mês para ouvir as 2 horas de aula que eu tinha para elas. Só que elas jamais viam Deus como eu estava vendo. O Deus que eu fui buscar é o meu Deus. É até aqui o Senhor nos ajudou. É esse Deus de 1 Samuel 7,12. E de novo eu peço perdão pelo tempo, mas eu vou ter que correr um pouquinho ainda mais com você, porque é muito forte isso, gente. É muita gente falando coisas lindas e maravilhosas, porque eu tinha uma palavra que para mim foi um convencimento total, assim, total, que tinha tudo a ver, a criança interior, a terra, a mãe terra que embala os filhos aqui, o sol que traz a luz. Ah, meu Deus, os chakras e as meditações e e palavras de afirmação que faziam a cura, inclusive, porque eu nem contei para vocês, mas quando eu fui para minha casa falida, eu tive um problema de ler ainda. E daí naquela época o demônio, como eu já tinha o arcanjo junto comigo, ele usava de toda essa minha boa fé e ainda aparecia lá uma parte que é um estudo, inclusive, que esse estudo também vai ter validação na Cruz Me Revelada, tudo conforme a palavra de Deus. Deus me liberou algumas ferramentas e algumas técnicas que, graças ao nosso bom Deus, ele me liberou exatamente as que eu usava, porque a luz, na verdade, que eu buscava era a luz de Jesus, e eu encontrei. Então, para mim, não faz nenhum sentido mais dessas luzes. O único sentido que faz para mim mesmo, que continua fazendo, é a luz do arco-íris, que eu entendo que é a aliança de Deus conosco, a aliança. Lembra que eu falo sempre disso? E lá tem o rosa. Mas por causa do aspecto, enfim, gente, isso é para estudo também, não vou chegar mais profundo aí. Essas luzes, eu sei que hoje a luz é Jesus. Os chakras eu nunca usava mesmo, mas como fazia parte, então ele estava ali, mas não fazia sentido nenhum para mim. As habilidades eu continuo usando, só que eu uso as habilidades de baixo, que é estimular você a entrar na sociedade com o Espírito Santo ativado em você e comunicar que você também é um produto pacificador. De quem? Da verdade e da justiça de Deus. Quem sou eu para me meter a falar da verdade de Deus? Mas o diabo fez eu falar, fez eu colocar no projeto. Por isso que as pessoas não chegavam na verdade e na justiça nunca de Deus, porque a única que tinha certeza que estava, na verdade, era eu, porque eu havia me curado. Por quê? Porque eu tinha feito vários trabalhos de perdão, de honra e de todos os 12 princípios milenares. E sabe como é que era a maneira dinâmica que eu utilizava para as pessoas perdoar o outro? Eu nunca usei ninguém para fazer papel de outro, que eu acho isso um absurdo. E eu tive a oportunidade, inclusive, de colocar no meu projeto a constelação familiar. E eu não colocava. Por quê? Porque Deus cuidava de mim. E ele sabia que aquilo não era para eu colocar. E não fazia sentido mesmo, porque eu era de autorresponsabilidade. Eu detestava essa coisa de eu ser a pessoa ou a pessoa ser eu. Não, eu sou eu mesma, deixa eu fazer esse papel. Então, como é que eu fazia das dinâmicas com as pessoas? Eu fazia ela imaginar a pessoa na frente dela e dizia: pego o que é meu e devolvo o que é seu. Gente, eu falava isso, mas
muitas vezes durante o dia. Eu falava de Deus muitas vezes durante o dia, porque eu tinha de 3, 4, 5 clientes por dia. Então, faça a conta quanto é que eu ganhava. A minha mãe fazia. A minha mãe era muito dinheiro. A minha mãe era vendida pelo dinheiro, coitadinha, claro, né? Eles não tinham, estavam no domínio do mamon, que é o que cuida do dinheiro aqui para quem não tem Deus, na íntegra. Isso é tudo história que depois a gente vai falando com calma, gente. Mas eu vou dizer para você, para falar desses 7 anos agora, desse projeto todo, e eu passar agora para o 9º passo, eu ainda estou conseguindo falar em 40 minutos. Gente, eu só glorifico a Deus por isso, porque é muita coisa para contar. Mas eu sei que depois eu vou poder falar. Mas constelação familiar não entrou nunca na minha história. Mas eu desenvolvi uma técnica que vinha da criatividade. E essa criatividade eu digo para você que é o Espírito Santo manifestando já em você, porque eu era a única realmente que queria reconstruir meu eu. Só para concluir, por que eu estou falando isso com a certeza de que eu era a única? Porque quando em 2015 Deus me chamou, que daí eu vou contar depois no próximo capítulo, meu Deus, quando ele me chamou, eu fui para passeata com Jesus. E lá eu fazendo a gravação, né? Porque eu já estava levando isso para online, inclusive, eu não queria, não aguentava mais atender pessoas, cobrá-las e não ver que elas não aprendiam, eu estava me sentindo mal. Eu falei, chega, eu não quero. Ou a pessoa assume, ou a pessoa some da minha frente, porque eu não aguento mais. Eu não dava conta mais. Claro, né? O demônio quer fazer você de escravo. Então eu ganhava bem, mas eu me desgastava demais na minha energia. É claro, hoje eu consigo entender tudo isso. Mas naquela época eu fiz um stories, que nem é stories, né? Eu acho que era tempo daquela época lá, de 2014, tá, gente? 2015. Então eu fiz lá no Facebook e sabe o que aconteceu? Depois disso, eu perdi 80% da minha clientela. E eu fiz a pergunta para Deus: Deus, que Deus era esse que eu estava falando? Que a maioria das pessoas não quiseram nem me ver mais. É como se eu fosse o demônio. Todo mundo saiu de perto de mim, só porque eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Gente, é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito alegre o que eu te conto. Porque se Jesus não agradou, quem sou eu para agradar, né? Mas uma coisa é certa, jamais, jamais eu voltaria a fazer o que eu fiz. Só faço porque eu sei como que eu tenho que te provar isso, mostrando, né? Te colocando. Então Deus ainda me ajudou a resgatar esses 2 vídeos para eu ter no privado no YouTube, para eu poder te mostrar mais coisas que eu tenho aí. Deus me ajudou a resgatar, sabe por quê? Porque eu acabei, na renúncia, eu acabei eliminando tudo que eu tinha. Mas isso é para o 9º capítulo.